Bom, hoje nós viemos ao escritório do professor Roque Antônio Carrasa, que dispensa uma introdução a respeito dessa pessoa, desse profissional, e que nos deu o grande prazer de responder algumas perguntas em direito tributário, a sua especialidade, a sua grande especialidade. Professor Roque, muito obrigado pela sua participação nessa nossa entrevista. E eu gostaria de começar fazendo uma pergunta sobre, obviamente, a reforma tributária. O que o senhor teria a nos dizer sobre a tão falada reforma tributária? Bom, antes de tudo é um prazer participar dessa entrevista, e eu começaria dizendo que o sistema tributário foi bem estruturado na Constituição atual, na Constituição de 88. A Constituição se ocupou pormenorizadamente com o fenômeno da tributação e assegurou ao máximo os direitos fundamentais dos contribuintes. Mas o fato é incontroverso, a tributação vai mal. Mas vai mal, a meu ver, não por culpa da Constituição, por culpa dos seus aplicadores, por culpa do Poder Legislativo, que não tem editado as leis que tornariam o sistema tributário mais justo, por culpa do Poder Executivo, que tem abusado da faculdade regulamentar e por isso tem inovado inauguralmente a ordem jurídica por meio de decretos, portarias e até atos administrativos, e por culpa, por que não, de alguns setores do Poder Judiciário que tem trocado a toga pela pasta da Fazenda, tem feito cálculo, tem feito projeções, como se o direito do contribuinte fosse maior ou menor, dependendo dos valores em jogo. Então, em linha de princípio, eu sou favorável sim a uma reforma legal tributária, e não a uma reforma constitucional tributária. Mas se essa reforma for inevitável, que conselhos eu poderia dar ao Congresso Nacional, no exercício do seu chamado Poder Constituinte Derivado? Que diminuísse ao máximo a carga tributária, que privilegiasse a competência tributária dos estados e especialmente dos municípios. E por último, que desonerasse por completo a folha de salários. O Brasil talvez seja o único país que pretende ser adiantado do mundo que onera a oferta de empregos. Não, a oferta de empregos tem que ser estimulada, senão o trabalhador humano acabará fatalmente substituído pelo robô. A robótica já está se impondo, inclusive em nosso país. Dr. Márcio, certamente o colega acompanhou a reportagem de ontem, dando conta de que a Ford vai fechar uma fábrica em São Bernardo e deixará ao desabrigo 28 mil trabalhadores diretos. Por quê? Porque a montagem do automóvel hoje é feita basicamente por robôs. Então vamos estimular a oferta de mão de obra para quem, enfim, precisa. O Brasil é um país que precisa dar emprego, especialmente às novas gerações. Não. São essas ideias básicas. É evidente que poderíamos discorrer um dia todo sobre esse assunto. Eu pergunto para o senhor ainda sobre a reforma tributária. Seria o caso de uma simplificação ou a redução da carga tributária? Ambas as coisas, A simplificação, porque hoje é preciso ser versado em economia, em contabilidade, em direito, por óbvio, para fazer uma simples declaração de imposto de renda da pessoa física, A declaração de imposto de renda da pessoa jurídica é só para alguns deuses, entre os quais, inclusive, não me incluo, faço questão de frisar. E, evidentemente, reduzir a carga tributária, especialmente a carga que está embutida nos chamados tributos indiretos. O assalariado mínimo, por exemplo, não sabe, mas sobre o pão que ele compra, sobre o leite que ele compra, sobre o azeite, sobre o café, uma parte é tributo. Esses componentes da chamada cesta básica do trabalhador deveriam ser completamente desonerados de ICMS, de IPI, se tratar de produto industrializado de primeira necessidade, óculos, por exemplo, aparelhos ortopédicos e assim por diante. Há muito a fazer, e temos que confiar no novo governo, no Congresso Nacional que está começando a atuar, com exceção daquele terço
dos senadores que ainda permanecem no posto, estamos otimistas, né? Com certeza, professor. O senhor chegou a comentar ou falar em direito do contribuinte. Fala um pouquinho para a gente, por favor, sobre o projeto de Código de Defesa do Contribuinte, do qual o senhor é coautor. Por favor. É verdade, eu tive a honra de participar de uma comissão altamente qualificada, composta pelos professores Paulo de Barros Carvalho, Ricardo Lobo Torres, José Sotomayor Borges, Eduardo Motalo e Torquato Jardim, que até há pouco era o ministro da Justiça, né? E todos elaboramos o anteprojeto, hoje projeto de Código de Defesa do Contribuinte. Esse código, em rigor, não é? Ele apenas visa explicitar os direitos fundamentais do contribuinte que já estão postos na Constituição. Ao contrário do que alguns, né, começaram a pregoar, não é um código de defesa do sonegador. Não é? Ele apenas visa estabelecer no plano prático uma igualdade entre o fisco e o contribuinte. Porque na prática, o fisco leva a melhor em seus embates com o contribuinte. Não deveria ser assim. Fisco e contribuinte, juridicamente, estão no mesmo plano. Ambos se subordinam à Constituição, às leis e à Constituição, que é a lei maior, né? Porque a lei maior tributária no Brasil é a própria Constituição. Alguém já disse, o Código tem caráter protetivo, mas esse caráter protetivo não é estranho ao nosso direito, ele está presente na consolidação das leis do trabalho, no Código de Defesa do Consumidor, e são dois diplomas que vieram para ficar, né, e já provaram que são importantes instrumentos de preservação da cidadania. Se o Código de Defesa do Contribuinte for aprovado, estaremos nos ombreando com países altamente civilizados, onde a tributação, inclusive, é levada a sério, né? Os Estados Unidos têm o Código de Defesa do Contribuinte, a Itália, a Espanha, o Japão, e nesses países a sonegação fiscal é coibida, os infratores são severamente punidos e muitos chegam até a amargar o cárcere. Então, me parece que essa desqualificação que alguns setores têm feito do anteprojeto de Código de Defesa do Contribuinte, chamando de Código de Defesa do Sonegador, não faz sentido. Se o projeto tem algumas imperfeições, que elas sejam eliminadas pelo Parlamento, através dos debates parlamentares. Mas dizer pura e simplesmente que o Brasil não precisa de um Código de Defesa do Contribuinte é raiar, eu diria, no ridículo. Vamos aguardar. E o seu feeling é, teremos ou não teremos esse código aprovado? Eu sou um otimista incorrigível, eu acho que sim. O momento é de reformas, a tributação vai ser simplificada e os direitos dos contribuintes serão melhor assegurados. Até porque há previsão constitucional para um Código de Defesa do Contribuinte. São normas que ainda jazem no limbo, porque não lhes deram operatividade. Ontem mesmo o Supremo Tribunal Federal deplorava a não criminalização da homofobia, da transfobia. Por quê? Porque o parlamento permanece inerte. E numa manobra, eu diria, inédita, o Supremo equiparou provisoriamente a homofobia, a transfobia ao crime de racismo. Não me parece que haja tantos pontos de contato, mas foi a solução prática encontrada pela mais alta corte do país, atendendo aos clamores de um segmento, afinal, expressivo da sociedade. Conversar com pessoa sábia é realmente muito bom, porque de uma pergunta vem diversas outras, mas a gente tem que se ater aqui ao que nós nos propusemos a perguntar ao professor Roque. Professor, uma vez eu ouvi o senhor falar algo de que o senhor entende, ou entendia, que seriam aplicáveis ao direito tributário os princípios constitucionais penais. O que o senhor nos fala sobre isso, professor? É verdade, esse é um assunto muito interessante, porque se costuma dizer, e eu até concordo, que o direito tributário é um direito de superposição. De superposição porque ele encampa conceitos de outras searas do mundo jurídico. Então, quando se fala em IPTU,
é preciso tirar do direito civil o conceito de propriedade. Quando se fala de ICMS, é preciso buscar no direito comercial o conceito de comerciante, o conceito de mercadoria e assim por diante. Então, a regra geral é essa. O direito tributário é o direito de superposição. É preciso buscar em várias áreas do direito subsídios para que se tipifiquem os fatos tributários, os fatos imponíveis, os fatos geradores em concreto. Agora, para que um crime penal tributário ocorra, é preciso buscar uma resposta no direito tributário. Se o tipo penal é deixar de recolher tributo devido, é preciso primeiro que o direito tributário responda à pergunta: era devido esse tributo? Então, enquanto não houver uma resposta tributária, não se pode sancionar nenhuma pessoa. Na prática, muitas vezes tem havido uma distorção. O julgador entende que houve o delito, mas ele não ouve o direito tributário, por assim dizer. E dou-lhe um exemplo recente. O Superior Tribunal de Justiça, por uma de suas turmas, a questão dos 6 meses, considerou crime o fato de um comerciante que repassou o valor do ICMS para a mercadoria que foi vendida ao consumidor final, não haver recolhido o tributo a tempo e a hora. Data máxima vênia, essa decisão é equivocada. Por quê? Porque o tipo penal é deixar de recolher tributo descontado de terceiro. No caso, isso não aconteceu. No caso do ICMS, o contribuinte é o próprio comerciante. Apenas ele transfere para o preço da mercadoria o custo do ICMS, como transfere o custo do imposto de renda, o custo do IPTU, o custo do salário do empregado. Nunca, jamais, laboralista algum fez empenho no sentido de quem paga o salário do empregado é o consumidor final da mercadoria. Em termos econômicos, é o consumidor final da mercadoria. Mas quem vai responder perante a Justiça do Trabalho por eventuais irregularidades para com o trabalhador é o empregador. Enfim, dando fecho à minha resposta, o consumidor final é, se quisermos, o destinatário da carga econômica do ICMS. É contribuinte de fato, mas o contribuinte de direito é o próprio comerciante. Então, o comerciante que não recolhe a tempo e a hora o ICMS é apenas um inadimplente. Ele pode, claro, ser executado, pode ser compelido a recolher o tributo, com multa, juros, correção monetária, mas não pode ser colocado no banco dos réus, e menos ainda condenado por um crime que não se tipificou. Muito bom. Essa questão vai para o Supremo, eu acredito, eu acho que o Supremo restabelecerá o bom direito. Bom direito. O bom direito. Para terminar, professor Roque, diga para a gente, por favor, que conselho ou que conselhos o senhor daria aos jovens iniciantes ou que pretendem se iniciar na área tributária? Bom, primeiro um conselho óbvio, que estudem bastante. A meu ver, o estudo ainda é a melhor arma de combate. É um tesouro que se acumula dia a dia, não vem de herança, mas do esforço próprio, e termina sempre por dar vitória em quem o possui, em maior extensão e com maior profundidade. Mas sendo mais específico, que leia, acima de tudo, os clássicos. E quando eu falo em clássicos, eu falo nas obras do Aliomar Baleiro, nas obras de José Sotomayor Borges, nas obras do professor Ives Gandra da Silva Martins, nas obras do Geraldo Ataliba, de quem me orgulho de ter sido discípulo, e havendo sucedido até na titularidade da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, os autores atuais, e há muitos de excelente nível, Humberto Ávila, Luiz Eduardo Chuele, claro, não são tão atuais, são da minha época, mas também não podem ser esquecidos, Isabel Berzi e Sacha Romon Navarro Coelho, Ricardo Lobo Torres, recentemente falecido, Aires Barreto, lamentavelmente também falecido, o professor Paulo de Barros Carvalho, que é chefe de uma escola, ele começou
com o Ataliba, como eu também comecei com o Ataliba, acabou criando uma nova escola de direito, né, que realmente tem prosperado, tem feito adeptos, né? E claro, todos têm que estar a par da legislação, não é? Mas sem misturar os grandes princípios, né? Vicente Hall dizia que os princípios são a chave que nos permite penetrar em todos os setores do direito. Quem conhece os princípios, depois não tem maiores dificuldades para analisar o significado e o alcance de um artigo de lei, de um artigo de decreto, de uma portaria. Eu sempre digo aos meus alunos, né, nós não vamos aqui nos ocupar com regrinhas, tarefa tão do agrado dos contabilistas, dos despachantes. Eles aqui gostam de analisar o parágrafo único do artigo 231 do decreto número. Nós não. Nós, eu digo aos meus alunos, vamos fazer uma reflexão crítica e em profundidade sobre os princípios que formam a tributação. E os que puderem, quiserem sentir em si a vocação docente, né, por que não? Que procurem um curso de especialização, um curso de mestrado, um curso de doutorado. Não pelo título em si, o título não traz consigo o saber jurídico, mas pela oportunidade de debater ideias, de conhecer alguns professores, né, de se elucidar com os companheiros, né? Ninguém é tão professor que não possa ser um pouco aluno, né? E vice-versa. Ninguém é tão aluno que não possa ser algumas vezes professor. Ouçamos as palavras do professor Roque Antônio Carrasa. Professor, muito obrigado pela sua participação, pelas brilhantes palavras, pelos brilhantes conselhos. Muito obrigado, professor. Até uma próxima oportunidade. Até a próxima.